Estou aqui, olá, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer ao Alex pelo convite, boa noite aos meus colegas, Fernanda e Eduardo, que estão comigo, e obrigada a todos vocês que estão aqui, quem vai assistir também. Hoje eu vim falar do tão temido trânsito de Saturno, né? Saturno é um planeta que só da gente falar de Saturno, ele já carrega aquela simbologia de castigo, de escassez, de restrição. Deixa eu dividir aqui a tela, compartilhar. Aqui. Então, eu gosto sempre de primeiro ir montando os significados, até para fazer com que a gente consiga raciocinar astrologicamente. Então, primeiro, eu gosto sempre de falar o que é o... Está dando para ver? Sim, coloca no modo de apresentação ali, tem no PowerPoint, tem do lado ali do mais e do menos, mais aqui no lado inferior. Ai, meu Deus. Não, embaixo. Tá vendo embaixo. Mais ou menos aqui, o percentual mais ou menos, 83%. Tô. Aí, aqui. Esse aí. Põe aí. Ah, tá. Só dá uma... Será aqui? Uhum. Isso. Beleza. Então, Saturno, o tão temido, né? O planeta tão temido. Saturno é o nome grego de Cronos, o implacável deus do tempo. Na mitologia, ele simboliza todo o aprendizado de amadurecimento que a gente adquire com o passar do tempo e todo o aprendizado e maturidade que a gente aprende com aquelas experiências que a gente vivencia na prática, tendo que estruturar, tendo que enfrentar. É um planeta lindo, né? E você vê que esses anéis, ele é como se fosse sinônimo de restrição, limitação, castração, limites. Saturno também ele remete muito ao arquétipo do pai severo, que ensina de uma maneira rígida, às vezes penosa, mas impecável. É o representante da lei de ação e reação, do karma. Mas eu gosto sempre de ressaltar que, às vezes, a palavra karma vem muito carregada de um sentido negativo, como se fosse castigo. E o karma, né, que é uma palavra que vem do sânscrito, ela fala de ação e reação. Então, quando eu vejo muito o Saturno atuando no mapa das pessoas, principalmente em trânsito, como um momento de plantio ou de colheita. Saturno, ele representa muito do que você está colhendo, o resultado de causas anteriores, mas tudo que é feito, por exemplo, numa energia de Saturno, num trânsito de Saturno, também vai ter aquela energia de semeadura e de ter efeitos e consequências proporcionais àquela causa. Ele é um grande professor, fala dos processos de amadurecimento, de responsabilidade, de compromisso, são um dos ciclos mais temidos, e eu vejo na minha prática, o Alex estava falando do Plutão. O Plutão, por ser um planeta geracional, às vezes, quando a gente está, na minha experiência, vivenciando um trânsito de Plutão, nem sempre você consegue acessar esse trânsito, esses efeitos de uma forma consciente. Às vezes a gente acessa de uma forma mais inconsciente. E eu percebo, na prática dos meus atendimentos de muitos anos, que Saturno são aqueles momentos, são aqueles estímulos energéticos, né, que aonde que ele está acontecendo, a gente sente não só visivelmente, a gente percebe na carne, na realidade. Por quê? Porque é um momento onde o Saturno está lá atuando, que é onde a gente é cobrado. Ou a gente se sente cobrado, ou acontecem situações onde a gente vai ter que provar, ou internamente também, porque muitas vezes esses trânsitos são sentidos através de processos psíquicos. Mas no nosso mapa, aonde a gente tem Saturno, ou aonde ele está passando, é onde que a gente precisa construir solidez, estrutura, pilares, enfrentar e, ao mesmo tempo, enfrentar os limites. É uma área onde a gente tem uma necessidade de estabilidade. Por que são ciclos tão temidos? Primeiro, que são muito perceptíveis,
né? Saturno é o último planeta visto a olho nu, ele representa muitos limites da realidade, e é um planeta que traz muitas exigências. Eu trouxe algumas expressões saturninas, só para dar uma elucidada: limite, castração, estrutura, durabilidade, ação lenta e fria, isolamento. Há autores que falam que são a faceta temida de Deus, né? Como devemos cumprir as exigências divinas, principalmente quando é um olhar mais da astrologia kármica. Fala do senso de realidade, da responsabilidade, da estruturação, mas eu gosto sempre de ressaltar que é também um processo psíquico. É um tipo de experiência. Não é só um símbolo de dor, de restrição, de disciplina, mas é um símbolo do processo psíquico que todos os seres humanos podem ou não utilizar da experiência da dor, da restrição, como meio de ampliar a consciência. É aquela prova, são os testes da vida, né? Saturno. E aí, esse Saturno agora, que terminou a passagem por Aquário, depois ele vai ficar um pouco... Ele entrou em Peixe, mas ele volta para fazer a sua última passagem em Aquário. Ele ingressou desde o dia 7 de março, no último signo do zodíaco, que é o signo de Peixes, que por si só já tem uma natureza muito incompatível e paradoxal com o planeta Saturno. O signo de Peixes é o último do zodíaco. Ele é representado por 2 peixes nadando em direções opostas, unidos por um cordão representando a natureza dual e imutável. É o fim que se encontra com o começo. O Saturno é limite, é estrutura, é delimitação, é rigidez. O Peixes é o todo. Eu gosto de falar, como dizia Raul, né? É o início, o meio, aquela música dita, é o início, o fim, o meio. O Peixes, ele é associado à amplitude e à profundidade dos oceanos, dos nossos oceanos e águas psíquicas mesmo, onde que a gente comunga com os aspectos emocionais. Então, imagina, um planeta como Saturno, que fala da realidade, da disciplina, das experiências que a gente vivencia na prática, do aprendizado do karma, do plantio, da colheita, da onde que a gente veio amadurecer e aprender a estruturar. Num signo que é a dissolução do todo. Num signo que tem a ver, o Peixes é o último fim, é o último signo da roda zodiacal, é o fim da narrativa. Então, primeiro, toda vez que tem um planeta que entra em Peixes, é uma conclusão de ciclo. Porque ele vai fazer essa passagem dele em Peixes, é uma travessia para 2016, quando ele ingressar em Áries, aí vai ser um novo começo para a humanidade. Então, é como se todos nós, de certa forma, estivéssemos passando por uma gestação psíquica, emocional, fechamentos e conclusões. Eu gosto muito da palavra conclusões, assimilações. O que é aquilo que eu absorvi? Então, o Saturno no signo de Peixes, a princípio, é muito contraditório, porque expressões piscianas, só para dar uma elucidada na energia do Peixes: introspecção, sensibilidade, compaixão, inclusão, inconsciente, sacrifício, sacro-ofício, iluminação, dissolução, arte, solidão, mediunidade. Então, Saturno, no signo de Peixes, é como se a gente estivesse numa preparação para nascer. E Saturno é como se fosse uma nova realidade, levando em conta a nossa alma. Eu gosto muito de fazer reflexões. Então, quando você pega o símbolo de um planeta e ele ingressa naquele signo, ele está carregado daquelas informações. Eu gosto muito de tentar entender esse movimento com perguntas. Então, por exemplo, como a gente pode dar forma e estrutura aos nossos sonhos, aos nossos ideais, aos nossos chamados internos? Como podemos estruturar algo que a gente utiliza do lado não racional, do intuitivo, do abstrato, do holístico, daquilo do todo? Eu vejo também que Saturno em Peixes pode ser um despertar.
um acordar, porque o Saturno ele chega lá e mostra a realidade, mostra os limites, então ele pode trazer mais consciência e até discernimento do que são as idealizações, ilusões. Vou falar um termo de quem viaja muito na maionese, porque a gente, vamos lembrar que é um Saturno em peixes, pós uma passagem de Júpiter em peixes e Netuno em peixes. Então, sempre que tem um trânsito, como da importância de um Júpiter, que é um planeta social, de um Netuno, é como se tivesse um ponto energético ali. Então, quando o planeta novo passa, aquilo ali, de certa forma, é ativado. Então, nos últimos anos, o que a gente viu? Crescimento e expansão de forma descontrolada de terapias, religiões, rituais, novas drogas, utilizações de novos recursos, graças a Deus, né? Porque a gente está vivendo toda essa evolução, mas eu acho que agora o Saturno ele vai botar uma ordem, ele vai pedir uma regulamentação, ele vai colocar os limites, o que funciona, o que não funciona, o que é idealização, o que é viajar na maionese, o que está over. Então, Saturno em peixes vai sim também, porque Saturno, gente, eu vejo muitas pessoas romantizando. Eu vejo que, como ele é um planeta do karma, se a pessoa, por isso que eu falo de mapa para mapa, se a pessoa ela lida com a energia de Saturno, se a pessoa que ao longo da vida tem comprometimento, responsabilidade, consciência do todo, social, que eu vou falar daqui a pouco também que o Peixes perde, o Saturno ele pode ser um período de estruturação, de solidificação, é como se fosse assim, mudei de nível, mas na maioria das vezes é um trânsito que cobra, que restringe, que limita, que dá medo no início, dá insegurança. Então, pode ser uma temporada desafiadora para crenças, religiões, pode ser um período que essas crendices, esses falsos gurus, podem muitas coisas vir à tona, fiquem atentos, porque se na época de Netuno em peixes e Júpiter em peixes foi do jeito que foi, imagina agora com Saturno, ele é auditor. Muita coisa que estava escondido, que estava oculto, vai vir à tona agora. Saturno, ele vai trazer também a necessidade, talvez, né, de olhar para regulamentação e responsabilidade com os excluídos, com os marginalizados. Aí, peixes representa muito não peixe só, mas a casa 12, Netuno, então, os presídios, monastérios, hospitais, os povos indígenas, o quanto que está vindo à tona desses excluídos. No mapa do Brasil, no mapa de ingresso, Alex, tem como você abrir o mapa aí, por favor? No mapa do Brasil, ele está na casa 6. Isso possibilita muito, isso pode dar muito a condição de consolidação de políticas públicas para a saúde mental, revisão de instituições de abrigo, avanços concretos na medicina da dor. Isso é uma coisa que o Saturno pode trazer de muito bom, né? Principalmente pegando essa casa 6, mais realmente uma possibilidade. Eu percebo também muito forte as atividades profissionais vão se encaminhar cada vez mais para o modelo integrado, com inclusão de outros saberes complementares, tendo uma visão holística, sistêmica, onde o objeto analisado é visto do ponto de vista de todos. Eu percebo que o Saturno em Peixes vai trazer essa questão da visão multidisciplinar, a estruturação do trabalho voluntário, essas áreas da saúde mental, né? Psicologia, psiquiatria, indústria farmacêutica. Hoje se fala em psicodélicos, cannabis, THC, tudo isso pode sim ganhar uma grande projeção, regulamentação. Essas terapias holísticas, todas as terapias holísticas que normalmente nós, né, que somos astrólogos, a gente conhece ou a gente indica para os nossos clientes,
elas podem passar, sim, por uma regulamentação. Pode ter aquela questão, né, dos conselhos, que sempre teve e sempre haverá, mas eu acho que a gente pode ver também como uma fase de estruturação. E exilados, presídios, todas as pessoas que passam por dificuldades, que estão já nas situações de marginalização, o Saturno pode mostrar a realidade nua e crua. A gente pode ter que se haver com situações muito difíceis, condições de muita degradação. Eu acredito também que tudo que tem a ver com vícios, por exemplo, foi num posicionamento de Saturno em Peixes que foi criado os Alcoólicos Anônimos. Então, eu acho que com Saturno em Peixes vai ser dado mais um olhar para essa faceta da sociedade, porque, principalmente, né, gente, depois a gente tem que considerar que um Saturno em Peixes, ele veio depois de um Saturno em Aquário. Então, o que é um Saturno em Aquário, que foi o que nós vivenciamos na pandemia? Nós nos afastamos dos próximos, nós nos unimos às tribos. Outra coisa que ficou muito ressaltado com Saturno em Aquário foi muito afirmado aquela coisa da inclusão, das diferenças. O Aquário foca muito, né, nas diferenças. O Peixes não. O Peixe foca muito mais no todos somos um. Então, eu vejo muito que essa transição, que, por exemplo, que o ideal de Saturno em Aquário é as empresas não ficarem tão mais divididas. Ocorreu uma suavização, uma miscigenação, uma mescla, para que as diferenças não fiquem tão divididas. O ideal, né, a estruturação de órgãos, sociedades, escolas, instituições, a ponto que a inclusão do todo. Peixe está muito mais para o que temos em comum e o que nos torna parecidos. O Aquário bate muito na tecla das nossas diferenças e como respeitamos as nossas diferenças. Então, um dos grandes aprendizados desse Saturno em Aquário, em Peixes, é isso. Outra palavra que é muito uma expressão pisciana são as artes, os serviços assistenciais, a espiritualidade, o cinema. Então, tem grande chance também de regulamentação, de estruturação, de ganhar forma. Todos esses setores, provavelmente, a gente pode considerar que o setor de música, arte, terapias, tudo isso possa passar por um crivo mais acirrado, mas que tenha também um respaldo, um amparo legal, um amparo estrutural. Então, acho que agora a gente tem que se preparar, porque o Saturno em Peixes a gente se preparar para vivenciar experiências desintegradoras, onde há dissolução, desestrutura, como se as coisas se dissolvessem. Em alguma área da sua vida, onde você tem o signo de Peixes, você vai vivenciar esse tipo de amadurecimento. Deixa eu ver aqui o mapa, peraí. Eu acho que eu consegui, eu corri tanto que eu falei tudo. 15 minutos. Outra coisa que lembrei aqui, uma coisa que eu acho interessante de falar. A gente está passando por um Saturno em Peixes. Vamos ver a trajetória de Saturno. 2020 teve a conjunção com Plutão, que não foi brincadeira. 2021 teve a conjunção com Júpiter, começa a quadratura com Urano, pega 2021 e 2022. Então, esse Saturno em Peixes agora, depois desses trânsitos, é como se agora tivesse vou dar uma comparação assim, tivesse catando os cacos, montando um mosaico. Eu vejo muito Peixes como essa coisa do mosaico, aproveitando as partes, recombinando os pedaços do velho mundo para o novo mundo. Então, provavelmente, como Peixes é o último signo, é um signo que fala de um fim de uma travessia, de um fim, é um signo que fala de uma finalização de ciclo.
é o signo de água mutável. E o Saturno ele vai cobrar soluções mais flexíveis, modelos híbridos, combinados, tanto para formas de produção, formas de trabalho, que quando a gente fala de Saturno, Saturno também são formas de produção, formas de trabalho, formas estruturais. Então, ficou uma coisa muito, no aquário, é muito fixo, é muito rígido, é daquele jeito. Segrega, o aquário setoriza, segrega, separa. E o Saturno em Peixes, ele vai pedir estruturas flexíveis. Eu vejo também isso no setor de energia, vão ter que ter fontes mistas de energia. Às vezes, empresas que vão ter que ter a questão pública e a questão privada. Então, essa suavidade. Outra coisa que eu percebo muito no Peixes, Saturno em Peixes, podemos nos preparar, sim, para crises hídricas. E, ao mesmo tempo, regulamentação de questões de água, água potável, como é que é o uso da água no mundo, como é que é a nossa responsabilidade enquanto indivíduo com o todo. É aquela cobrança, né? Você se lembra que você é uma gota do oceano, que você é o oceano e o oceano é você? E a cobrança de Saturno, ela tem muito a ver com isso. Como que você lida com essa consciência de que você vem do todo, vai do nada, vai para tudo, e tudo que você faz parte do todo? Porque tem gente que vive como se estivesse assistindo, né, um filme e completamente alienado. Aí vem aquela coisa do karma. A consequência e a reação não é igual, porque vai depender da causa. Então, estamos, sim, no momento kármico de fechamento de ciclo, de conclusão, de amadurecimento, e agora de termos mais autorresponsabilidade emocional e espiritual. Chegou o momento da gente parar de terceirizar a nossa espiritualidade. Para os gurus, para os terapeutas, eu como astróloga, eu vou falar, conheço pessoas que são totalmente viciadas, não tomam uma decisão, ou sem jogar uma carta, assim, o tempo inteiro. E aí? Como que essa pessoa, o adulto, parece uma criança que está terceirizando, que a Fernanda falou. E o adulto? Saturno é o adulto dentro de nós sendo convocado para termos uma postura madura e responsável com a espiritualidade, com as curas, com o todo, com a humanidade. Então, eu percebo muito, muito essa cobrança, sabe, de Saturno. É muito do que foi glamorizado nos últimos anos também, né? Esses filtros, as fantasias, tudo isso pode cair um pouco por terra, mas é um momento agora de amadurecimento espiritual. Então, é muito bem-vindo com Saturno em Peixes, terapias, retiros. Eu sou professora de yoga, então eu sempre falo muito da meditação, que, assim, para mim a meditação é uma forma rápida, imediata de estabelecer uma conexão com o divino, mas nos próximos anos, que vai ser de agora, de 2023 até 2026, a gente vai viver o fim de uma era, e como o Alexis falou, né, e a Fernanda falou, o que é que o mapa está indicando? Sempre que um planeta desse porte muda de signo, ele está dando um direcionamento de como e para onde a gente deve ir.